vereador Carlos Bolsonaro revelou que seu pai, o ex-presidente e líder de uma organização criminosa que atentou contra a democracia brasileira, Jair Bolsonaro, foi submetido a um exame para averiguar a possibilidade de estar com câncer. Bolsonaro, que se gabava do seu histórico de atleta, apresentou anemia, segundo o boletim médico. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, quer dizer então que o vereador federal, né, porque o Carlos Bolsonaro, Carluxo, criou essa categoria, o vereador federal, tá falando que as pintas tiradas do Jair podem ser câncer, é isso? Pois é, Sophie, ele está desesperado com uma possível prisão do pai, né? Que o pai não continue no serviço ali na domiciliar junto com ele, junto com churrasquinhos. E o Carlos, a gente chama carinhosamente de Carluxo, tá dando o que falar. Eu vou lembrar de uma coisa, e aqui é só especulação, não tem nada comprovado. Mas a gente precisa lembrar que o Bolsonaro, recentemente, nas últimas cirurgias feitas, ele já tinha na equipe médica dele um oncologista. É importante lembrar disso. Todo mundo sabe que o oncologista é o especialista em câncer, né? Então, assim, já é uma coisa estranha, mas a gente questionava na imprensa, não tinha nada comprovado, nenhum dos médicos do Bolsonaro falava em câncer até então. Então, a gente não podia trazer essa informação. Só que agora, estranhamente, Sofia, após uma condenação, esse rapaz que tem um histórico de atleta tem uma suspeita aí de uma possibilidade do câncer de acordo com o filho. Muito interessante, né? Quando se especulou isso lá desde 2018, pós-facada, a gente não tinha, pelo contrário, tinha refutações, tinha indignação por parte da família, não se falava de forma alguma, ainda que houvesse oncologista na equipe médica em cirurgias que nada tinham a ver, né, Sofia? Vou te pedir, por gentileza, para trazer primeiro a matéria, né, que fala sobre o exame do Bolsonaro autorizado pelo Alexandre de Moraes, o ditador de toga, como os bolsonaristas chamam, é o rapaz que autoriza o Bolsonaro a fazer a retirada de manchinhas, de pintinhas, e outros procedimentos que não são de tanta urgência e não que não são necessários. Vale a gente lembrar isso. Vou te pedir para trazer a matéria da CNN, por gentileza, Sophie. A gente volta a falar sobre o procedimento médico realizado hoje pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília. E o repórter Pedro Teixeira está na porta do hospital e tem informação nova para a gente. Boa tarde novamente, Pedro. Oi, Débora. Boa tarde novamente para você e para quem nos acompanha aqui na CNN. O procedimento já foi realizado, viu? Conversei com integrantes aqui do hospital que me disseram que o procedimento já foi feito. O ex-presidente agora está no quarto de repouso, afinal de contas tem ali a anestesia, enfim, tem toda uma preparação necessária para a remoção destas duas feridas na pele, mas o procedimento já foi feito, a gente aguarda o boletim médico com mais informações. A única informação que a gente tem agora é a conclusão do procedimento. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve, nas próximas horas, deixar este hospital que fica aqui no plano piloto, na Asa Sul aqui de Brasília, e retornar para a sua residência, que fica a cerca de 15 quilômetros de distância. Como eu disse, o procedimento que foi realizado na manhã deste domingo, apesar de importante, é ambulatorial, não demanda uma internação. O ex-presidente, pelo menos a previsão inicial, não indicava a necessidade de que ele permanecesse no hospital por mais do que o tempo ali de recuperação deste procedimento. Além disso, Débora, tem uma movimentação aqui de apoiadores do ex-presidente, de integrantes da Polícia Militar também do Distrito Federal que estão aqui, mas por uma questão também, os policiais militares estão aqui, mas também por uma questão de garantia do funcionamento do hospital. Tem vários pacientes que circulam por aqui para que eles possam acessar com tranquilidade o hospital. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que veio fazer este procedimento acompanhado dos filhos Carlos Bolsonaro e Jair Renan, ambos são vereadores. O Jair Renan por Balneário Camboriú, o Carlos Bolsonaro, vereador
pelo Rio de Janeiro. A gente também mostra um pouquinho, junto com Wesley Sabino, nosso repórter cinematográfico, os agentes da Polícia Penal que estão nesta operação. Foram vários agentes deslocados para este deslocamento do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui para o hospital. O vereador Carlos Bolsonaro, inclusive, que está acompanhando o pai, se queixou da quantidade de policiais que foram colocados para fazer a segurança e garantir o deslocamento neste comboio que veio do Jardim Botânico aqui para o fim da Asa Sul. Débora. Muito obrigada. Sofia, eu acho que o nosso colega só errou no quesito, né, numa questão. O Carlos não é um vereador do Rio de Janeiro, não, tá? Porque ele fazia viagens internacionais com o pai, tá? Vou te pedir, por gentileza, para trazer o vídeo que o Carlos fala sobre a saúde do pai, por favor. A situação dele de saúde é delicada, cada dia come menos. Descobriu-se hoje que ele está com problema de falta de ferro no sangue, uma possibilidade de uma nova hérnia surgindo nele, mas é uma coisa inicial, ainda não pode afirmar nada. Retiraram 7 pedaços profundas de pele dele para ver a possibilidade de averiguação de um câncer ali. Fora aqueles vômitos constantes, soluço que dormindo ele tem, é uma coisa agoniante, que eu não sei como é que ele consegue ficar com isso. Mas assim, a Michele está sendo uma guerreira com ele. De manhã, de tarde, de noite, qualquer horário. De uma maneira forte que eu não sei nem explicar. E a gente fica tentando estar do lado para ajudar de algum jeito, né? Eu, o Flávio, o Renan, o Eduardo lá. Pois é, lá nos Estados Unidos, porque fugiu. Olha, Sofia, eu estou dando risada, mas desculpa, pessoal, eu preciso levar com muita seriedade. O e daí, né? Eu não sou oncologista. Gente, precisa lembrar quem é o Bolsonaro. Inclusive, Sofia, a internet não está perdoando o Bolsonaro em relação a uma possibilidade de câncer. O Bolsonaro, essa figura aí que agora o filho fala com tanto carinho, piedade, dó, foi uma figura que já disse, quando a ex-presidenta Dilma Rousseff estava com câncer, ele disse: eu quero que a Dilma morra, seja de infarto ou câncer. Isso é um absurdo. Isso é desumano de muitas formas, e não dá para tratar com muita animosidade, com muito carinho, na verdade, uma pessoa que ela vai de contra e afronta toda a humanidade que nós temos em nosso ser. Então, o Bolsonaro ser essa figura, que sempre foi uma figura de tensionar, de trazer o ódio à tona, de falar que ia fuzilar o Fernando Henrique Cardoso, de desejar a morte do Lula diversas vezes, e agora ser essa figura que mostra ser abatida, apática. E, gente, a gente está falando de um Bolsonaro que, pô, o cara fala de histórico de atleta e está com anemia, falta de ferro, é comer feijão com arroz. Ok, que tem todo um condado aí, gente, tem todo um conceito, mas tudo bem. Bolsonaro, feijão com arroz no camarão, Bolsonaro. Sabe? É um negócio assim muito básico. Camarão não pode, amigo. Feijão com arroz é melhor, entendeu? Sabe? Tem que cozinhar uma abóbora agora dentro do feijão, um quiabinho dentro do feijão para o Bolsonaro comer, porque o bicho está sem ferro. Come fígado, Bolsonaro é importante. Enfim, né? A gente percebe que é uma pessoa que não teve nenhum cuidado com a saúde, pelo contrário, mas ele se vendeu com essa ideia de histórico de atleta, de militar, combate à corrupção, vamos melhorar o Brasil, e no final o que a gente viu foi o Exército ganhando prótese peniana, remédio para impotência sexual, chantilly, leite condensado. Esse é o cara que ia fazer combate à corrupção, tentando dar um golpe de Estado e liberando tudo que o Exército pedia. Dito isso, Sofia, eu vou só te pedir para trazer mais um vídeo aí que é bem interessante, que é o seguinte, né? É o Bolsonaro, uma coisa que ele já fez, para a gente não esquecer quem é o Bolsonaro, por favor. Se observar o que está acontecendo. O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa,
Quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Sim, com milhares de pessoas mortas e outras em estado gravíssimo, ele estava imitando gente com falta de ar e achando que estava tudo certo, e ainda chamou de gripezinha. É isso aí, gente. Olha, Dai, se você não trouxesse esse vídeo, eu ia colocar, porque assim. E o pior é que não foi só uma vez. Ele chegou a fazer essa imitação em outra ocasião também. Também é o cara que falou, quer que eu faça, que diante dos mortos fala, quer que eu faça o quê? Eu não sou coveiro. E daí depois quer vir se fazer de coitadinho, quer vir despertar empatia. Gente, desculpa, o fato dele estar aí doente, e sim, ele tá com a saúde dele toda detonada mesmo. Isso não vai gerar empatia depois de tudo que ele fez. Só lamento, acabou. Acabou. Não tem empatia por mim, vinda de mim. E eu sei que não tem empatia de muita gente que foi vítima dessa pessoa aí também. Porque a política que ele fez no governo dele causou a morte de centenas de milhares de brasileiros. Sabe? A gente sabe que, sim, dos 700 mil que morreram de Covid, muitos teriam morrido mesmo sem a política do Bolsonaro. Mas, mesmo estimativas grosseiras, e quando eu falo estimativas grosseiras, eu tô falando de fazer coisa assim, pegar qual que foi a média do número de pessoas que morreu no mundo e transferir essa média para o Brasil, mesmo com estimativas grosseiras como essa, você vê que pelo menos umas 300, 400 mil mortes poderiam ser evitadas. Daí você acha que vai despertar empatia porque o cara foi tirar umas pintas no hospital? Pelo amor, né? E, e daí a gente tem que pensar de por que ele tá fazendo tudo isso, né? Por que o cara que lá atrás tinha histórico de atleta agora, de repente, tá todo se fazendo de coitadinho, pipipi, papapó. Porque ele quer uma prisão domiciliar. É só isso. É só isso. Ele quer uma prisão domiciliar, ele quer pintar o governo brasileiro como esse governo malvadão que fica colocando um monte de policial pra levar um velhinho frágil, inofensivo, indefeso no hospital, sabe? Bolsonaro, não vai colar. O que você tá fazendo agora é colher os frutos do que você fez. A sua condenação é colher os frutos da tentativa de golpe, e a total falta de empatia diante da situação da sua saúde também é consequência das suas próprias ações, do que você fez na pandemia. E olha, eu vou te dizer que é pouco. Diante de tudo que você fez na pandemia, só não ter empatia, você está saindo no lucro. Ficamos por aqui, Dai. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.